tudo bem? Sou a professora Nanda Mota. Estou aqui hoje para a gente bater um papo super interessante sobre alguns conflitos sociais que aconteceram no Brasil no começo da República Brasileira, que a gente sabe, né, o 15 de novembro de 1889, portanto, final do século XIX. Esses conflitos, eles atravessam, né, esse final do século XIX, né, e chegam também no início do século XX. A gente vai bater um papinho sobre isso, que são temas bastante recorrentes nos vestibulares que vocês vão fazer, tá? Antes, eu queria fazer um convite para vocês, para darem uma olhada no nosso site, também dar uma olhada no nosso canal no YouTube, seguir o nosso Instagram, aí na tela vocês podem ver, a gente tem aí os dois endereços, tanto no YouTube, tá, no NBR, quanto também no Instagram. Confere lá, enfim, as nossas páginas, as nossas redes sociais, vocês vão perceber que sempre a gente está alimentando com coisas, enfim, interessantes e que tudo pensado para vocês, para que vocês obtenham o sucesso nos vestibulares, nas provas que vocês forem fazer, tá certo? A gente vai começar a falar sobre esses conflitos sociais com um bloco chamado de movimentos messiânicos. A gente vai apresentar três: a Guerra de Canudos, a Guerra do Contestado e a sedição de Juazeiro do Norte, no Ceará, certo? Então, antes da gente se aprofundar em cada um desses movimentos, é interessante que a gente entenda por que eles são chamados de messiânicos. Geralmente, esses movimentos, eles tiveram, na verdade, lideranças religiosas. Na verdade, lideranças de caráter religioso. Quando a gente tem, por exemplo, em Canudos, na Guerra de Canudos, a liderança de Antônio Conselheiro, né? O Antônio Vicente Mendes Maciel, conhecido como Antônio Conselheiro. Lá na Guerra do Contestado, a gente vai ter o Beato José Maria. Na sedição de Juazeiro, a gente vai também ter uma liderança religiosa muito forte, que foi a figura do Padre Cícero Romão Batista, né? Então, a gente percebe que esses movimentos, eles vão dialogar com essa questão do misticismo religioso. Quando eu falo misticismo religioso, é porque inserido nesse ambiente rural, que era marcado, né, pela concentração fundiária, pela injustiça social, pela má distribuição de terras, e também por grandes latifúndios, muitas vezes improdutivos, essas pessoas alocadas nesse ambiente rural, muitas vezes elas não tinham muitas opções. A não ser, por exemplo, a questão de emigrar para um outro lugar, para uma cidade grande, para uma capital, para tentar uma vida menos fustigada, uma vida menos sofrida, ou muitas vezes a questão de se apegar à religião. Quando essa vida terrena, né, que era extremamente cruel, era extremamente miserável, ela não oferecia mais nenhum tipo de perspectiva. Essas pessoas miseráveis, flageladas, elas se agarravam com a última esperança que elas poderiam ter, que era a de salvação. Então era como se houvesse aí uma troca, né? Trocar uma vida desgraçada, uma vida sofrida, uma vida castigada, marcada por muito sofrimento, por a salvação, né, num plano superior, enfim, num plano divino, né? Então, essas figuras religiosas, principalmente figuras católicas, elas vão se destacar nessa transição do século XIX para o século XX, nesses ambientes rurais, como eu já havia dito, marcado por muitos problemas sociais, tá? Então, a gente vai mergulhar um pouquinho na Guerra de Canudos. Canudos, como eu já citei para vocês, ela teve uma liderança. Essa comunidade, ela teve uma liderança de cunho religiosa, como eu disse para vocês. O Antônio Conselheiro era um cearense lá do Sertão Central. Esse cearense, ele teve, devido, enfim, a alguns problemas pessoais e também a questões políticas, ele acabou saindo em peregrinação pelo sertão nordestino, até chegar em 1893 na Bahia, né, na antiga fazenda de Canudos, que também ficou conhecido como Arraial de Belo Monte. Era um terreno extremamente, uma característica, né, do Nordeste, extremamente árido, seco, né, que oferecia uma grande dificuldade com a questão da agricultura e do acesso à água potável, mas mesmo assim essa região, ela foi, digamos que, o reduto de milhares e milhares de pessoas.
Existem algumas pesquisas, né, que apontam que de 1893, quando a comunidade de Canudos foi fundada, que tinha por volta de 500 pessoas, até 1897, que foi o ano em que Canudos foi completamente dizimada, beirava as 30 mil pessoas. Então, de repente, ao longo de 4, 5 anos, Canudos se tornou a segunda maior cidade da Bahia, perdendo em número de habitantes e também em volume só para a capital, que era Salvador. Então, isso vai começar a incomodar os coronéis. O discurso adotado também pelo Antônio Conselheiro, muitas vezes o Antônio Conselheiro, ele é dado a ele a alcunha de monarquista. No entanto, não se tem uma precisão se ele era de fato um monarquista ou se o discurso dele era anti-república. No início da república, a igreja foi separada do Estado, foi criado, entre outras medidas, o casamento civil. Então, a Igreja Católica ela passa a reproduzir um discurso de que a república era, na verdade, um instrumento do inimigo, um instrumento, como o próprio Antônio Conselheiro utilizava, né, um instrumento do cão. Então, nesse momento, nessa confusão, e quando a cidade, a comunidade de Canudos ou Arraial de Belo Monte foi se tornando muito volumosa, a imprensa, a república acabam utilizando esse discurso do próprio líder, que era o Antônio Conselheiro, colocando ele na condição de monarquista e utilizando isso para transformá-lo no inimigo da república. Então, Canudos se torna uma cidade muito populosa, né? Uma cidade onde diariamente chegavam centenas e centenas de pessoas. Era uma comunidade que a gente pode dizer que beirava a questão igualitária, porque as pessoas chegavam, havia toda uma comoção, né, todo um serviço da comunidade para receber aquelas pessoas, para alocar aquelas pessoas, tentando diminuir as tensões e os conflitos e as desigualdades que essas pessoas fugiam, né? Muitas vezes pequenos produtores rurais vendiam os seus bens, as suas pequenas propriedades, e largavam tudo e iam para Canudos para tentar uma vida menos sofrida, menos fustigada. Então, se a gente fosse elencar as principais causas de Canudos, né, da existência de Canudos, seria essa. Foi, digamos que, um grito contra a desigualdade social, a má distribuição de terras, né, a concentração fundiária nas mãos da elite latifundiária brasileira. A gente pode citar também a questão da miséria crônica, uma pobreza generalizada e também alguns problemas naturais, como a seca, os problemas com a questão da agricultura, que a gente chama de problemas naturais, mas que na verdade eles também têm um teor político e social. Bem, Canudos então apresenta esse grito, esse manifesto contra as desigualdades sociais que marcam a transição do século XIX para o século XX, tá? A gente vai ter, então, essa comunidade ganhando volume muito grande e começando a incomodar a República, os coronéis, a imprensa. Então, será construída, a partir da imprensa e também do discurso da elite brasileira, um inimigo em comum, né? Que era a comunidade de Canudos. Então, houve no início, aliás, em novembro de 1896, uma expedição do Exército Brasileiro, na verdade, uma expedição das volantes militares, que primeiro teve um número muito, digamos, muito irrisório, né? 100 soldados foram enviados para Canudos e foram vergonhosamente derrotados pelos moradores de Canudos. Em janeiro de 1897, uma segunda expedição foi mandada com um volume maior de soldados, agora 500 soldados que também foram derrotados. Uma terceira expedição em março de 1897, que já contava com um número de 1.300 soldados.
e que também foi derrotada. Então Canudos resistia bravamente a todas aquelas investidas do Estado republicano. Na época a gente tinha como presidente o Prudente de Moraes, então era uma questão de honra derrotar Canudos para o presidente e para a República também. Como as 3 primeiras expedições foram derrotadas, a 4ª expedição, que foi em outubro de 1897, já contou com um número exorbitante de 15 mil soldados. A cidade de Canudos ela foi cercada durante todo esse tempo, então foram quase 2 anos de cerco, foram quase 2 anos em que Canudos resiste, mas que não consegue continuar aquela resistência devido a uma questão de abastecimento, a uma questão de ataques constantes do Exército Brasileiro. E por fim, né, em 5 de outubro de 1897, Canudos é completamente dizimada, né? Então, a gente entende que no começo dessa república, que era uma república que falava em modernidade, era uma república que trazia com ela, né, um sonho, inclusive na nossa bandeira traz a questão da ordem e do progresso brasileiro, esse progresso que a todo custo estava sendo buscado pela elite brasileira, enfim, pelos poderes, os 3 poderes, o executivo, principalmente o legislativo e o judiciário, mas que o Brasil, mesmo buscando essa modernidade, mesmo tentando essa evolução, ele acaba não mudando na sua essência. O Brasil, ele permanece um país agrário, ele permanece um país onde a elite controla o poder e ele permanece também sendo um país marcado por desigualdades sociais, por miséria crônica e por diversos problemas que vão acabar culminando em conflitos, como, por exemplo, Canudos, tá? Então, Canudos é um dos movimentos messiânicos, certo? Eu espero ter contribuído para vocês, para que vocês, enfim, ampliem os conhecimentos sobre esse assunto que recorrentemente está sendo cobrado nos vestibulares, tá? Fica de olho que a gente também vai lançar outras aulas com os outros movimentos messiânicos e também com outros conflitos que aconteceram no início desse Brasil republicano, tá? Até breve!